Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo hoje eu vou falar para vocês sobre o ciclo básico comum, que é o CBC, o primeiro ciclo das carreiras. Tanto para qualquer carreira vocês vão ter como ciclo básico, como início, até mesmo para as tecnicaturas. E ele tem duas formas de ser feito, ou pelo CBC presencial ou pela modalidade semipresencial chamada UBA 21. Vou explicar para vocês nesse vídeo sobre o CBC presencial e no próximo vídeo que a gente soltar vai ser sobre o UBA 21. Vamos pro vídeo! Na faculdade vai ser no CBC presencial, independente se vocês vão querer fazer pelo UBA 21 ou pelo CBC presencial mesmo. A primeira matrícula, vocês já entregam toda a documentação para vocês, inclusive se vocês não sabem a documentação que vocês precisam, no card aqui em cima vai ter explicando sobre a UBA, o que vocês precisam saber. E vamos seguir sobre o CBC então. O CBC, ele presencial, como já disse, ele é presencial. Vocês vão ter aulas toda semana, 2 aulas de duração de 2 horas. Essas aulas podem ser no turno da manhã, no turno da tarde ou no turno da noite. Isso é um sorteio, vocês vão dizer apenas o turno de preferência, mas não quer dizer que eles vão dar para vocês o turno que vocês querem. Vocês podem fazer para o semestre, no CBC presencial, apenas 3 matérias, sendo que essas 3 matérias, elas também são sorteadas para vocês. Vocês não podem eleger as matérias. O que acontece? No primeiro semestre, que vocês têm as 6 matérias para fazer, vocês realmente não vai ter o que escolher. Quando vocês passarem para o próximo semestre, que vocês já tiverem cursado algumas matérias, então aí vocês vão dizer, ó, essa matéria eu já fiz, não ponham essa matéria no meu sorteio. E aí, conforme vai funcionando assim. O ciclo básico comum, ele tem, por exemplo, você pode fazer ele de 6 meses até 3 anos. Você tem, então, 6 semestres para concluir o ciclo básico comum da universidade. Só que, claro, para fazer em 6 meses, vocês teriam que fazer as 3 matérias no presencial e as outras 3 pelo UBA 21. Lembrando, UBA 21, próximo vídeo. Em relação à matrícula para fazer o CBC, vocês têm aí algumas datas distintas. Por exemplo, para vocês iniciarem a cursar no início do ano, vocês têm a opção de fazer a matrícula em novembro, em fevereiro ou em março. Tanto faz a data que vocês vão fazer a matrícula, porque a UBA não restringe o número de vagas. Por não restringir o número de vagas, qualquer uma dessas 3 datas vocês podem fazer a matrícula. Ela só vai diferir da data que vai ser feito o sorteio das matérias para vocês. Por exemplo, quem se matriculou em novembro, a data das matérias vai sair primeiro do que quem se matriculou em fevereiro ou em março. É a única diferença realmente. Outro ponto para fazer matrícula no CBC é que vocês podem fazer no meio do ano. Por exemplo, neste ano de 2019, as matrículas vão ocorrer de 1 a 11 de julho. E vocês têm essas datas apenas para fazer a matrícula para ingressar no segundo semestre. Geralmente ocorre entre a última semana de junho e a primeira de julho. É sempre mais ou menos nessas datas. O CBC presencial também tem uma opção de você fazer intensivos no verão. Esses intensivos são matérias que não são fixas. Antigamente eram sempre todas as matérias, a partir de agora de 2019 passou a ser algumas matérias apenas e eles podem mudar essas matérias para o próximo ano também. Então não contem muito com o intensivo de verão, somente se vocês quiserem adiantar alguma coisa. Quem é que pode fazer o intensivo de verão? Somente quem cursou o segundo semestre do ano anterior. Ou seja, vocês não podem iniciar fazendo intensivo, vocês precisam primeiro cursar um semestre antes do intensivo. A inscrição no CBC, como eu já tinha dito, ela é obrigatória. Então, mesmo que você não queira cursar pela modalidade presencial, você tem que estar inscrito nessa modalidade. E se você não quiser cursar, não vai acontecer nada, não vai para o seu boletim, que se chama libreta, as notas que você não apareceu na aula e que você reprovou a matéria. Então não tem problema nenhum se inscrever no CBC presencial e não cursar a matéria presencial. Como funcionam então as provas do CBC presencial? As provas do CBC presencial são divididas em 3 provas.
basicamente. Agora vocês vão entender por que o basicamente. A primeira parcial, que seria a primeira prova, ela é sobre o conteúdo que vocês viram antes dela para a prova. A segunda parcial, mesma coisa, somente o conteúdo que vocês viram para a segunda parcial. E uma terceira prova que se chama prova final, que vocês veem na prova todo o conteúdo, desde a primeira parcial até a segunda parcial. Como funciona o esquema de notas no CBC presencial? Vocês precisam tirar em cada prova, mesmo na primeira parcial, na segunda parcial ou na final, no mínimo 4 pontos. Esses 4 pontos equivalem a 60%. Sentido? Cadê? Não sei explicar isso pra vocês. Mas 4 pontos, 60%, acostumem-se com esta ideia. Vocês precisam tirar 4 pontos na primeira parcial, 4 pontos na segunda e 4 pontos na final. Então, o que acontece se vocês tirarem menos que 4 pontos? No CBC presencial, vocês têm a opção de fazer um recuperatório dessa prova. Vocês fazem esse recuperatório para aumentar a nota. Caso vocês não atinjam o 4, infelizmente vocês reprovam a matéria. Ou seja, para ir à final, para poder ter o direito de fazer a terceira prova, vocês têm que tirar no mínimo 4 pontos na primeira parcial e 4 pontos na segunda parcial. Se mesmo com o recuperatório vocês ficaram, por exemplo, com 5 pontos e 3 pontos, reprovou a matéria. Como funciona a final? Vocês têm 3 tentativas de final. A primeira tentativa é logo após terminar a segunda parcial, geralmente aí 1 semana, 2, 3 no máximo de distância uma da outra. A outra tentativa vai ocorrer no início ou no final do próximo semestre e a terceira tentativa no início ou no final do outro semestre. Ou seja, vocês vão ficar aí 2 semestres se vocês reprovarem uma segunda ou terceira ou primeira final. Você só tem essas 3 chances. Para aprovar na final, como eu já falei, 4 pontinhos. Menos que isso, reprova, passa para a segunda tentativa. Reprovou de novo, terceira tentativa. Reprovou a terceira tentativa, infelizmente, refaz a matéria. E como que eu faço para promocionar a matéria e me livrar da final? Eu preciso tirar no mínimo 13 pontos nas 2 provas. No caso, uma soma, já que cada prova vale 10 pontos. Eu preciso, no mínimo, 4 pontos em uma prova e 9 pontos na outra prova. Eu posso tirar 5 e 8, claro, só precisa somar 13 e não ter menos de 4 pontos em cada prova, até porque se vocês tiverem menos de 4 pontos, vocês vão reprovar a matéria. Como eu faço o CBC? Eu faço na faculdade? Não. O ciclo básico comum, ele é feito em diversas sedes, que são próprias somente para o ciclo básico. Essas sedes estão espalhadas por toda a cidade e também existem algumas em algumas províncias. Essas sedes do CBC, elas estão espalhadas em diversos bairros da cidade, praticamente tem uma por bairro, e também tem nas províncias, e você pode escolher qual a sede que você quer cursar. As sedes principais, que são, digamos, os bairros principais da cidade, que a maioria das pessoas procura, é Montes de Oca, Ciudad Universitária, Ramos Mejia e Avexaneda. Mas, claro que você vai escolher a sede mais próxima da sua casa, do seu bairro, para cursar o CBC presencial. E lembrando então que o nosso próximo vídeo vai ser sobre o UBA 21, que é a outra forma de vocês fazerem o ciclo básico comum de uma maneira semipresencial, e que esse CBC presencial, a matrícula é obrigatória, mesmo que vocês não cursem nada por ele, não esqueçam disso. Então, gente, no vídeo de hoje é isso. Não esqueçam de acompanhar nossos próximos vídeos e de assistir nossos vídeos anteriores. Se inscrevam no canal e tchau, porque já é meio-dia e eu tô morrendo de fome.